E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 13. Eu tenho a certeza que você está com muita expectativa nessa noite em ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Pois o teu e o meu coração, nós temos sede, temos fome da palavra de Deus, não é verdade? Atos capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Eu gostaria que você prestasse muita atenção neste texto. Atos capítulo 13, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Meus amados, está muito bem visível nesse texto que o Espírito Santo estava agindo de uma forma extraordinária na igreja de Jesus. Está bem claro nesse texto que o Espírito Santo, ele separou, não qualquer pessoa, mas pessoas destemidas para levar o evangelho mundo afora. Está bem claro nesse texto que o Espírito Santo, ele converteu pessoas. O Espírito Santo expandiu a igreja. O Espírito Santo foi o autor aqui, da obra missionária na igreja primitiva. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite, irmãos, de trazer uma mensagem aqui para a gente refletir. Ainda mais uma semana que foi assim tão abençoada, não é verdade? Nós tivemos aí uma semana de muita oração. Os irmãos oraram aqui na igreja todos os dias. Entramos aí no propósito de vender as pizzas missionárias. Oramos também lá na praça, com a igreja presente ali em favor da nossa cidade. O que não faltou nessa cidade, nessa semana, foi a oração da igreja, intercedendo. E eu queria falar um pouquinho, irmãos, sobre isso. Sobre a ação missionária da igreja no poder
do Espírito Santo. Digam comigo, a ação missionária da igreja, no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, tudo que nós precisamos em nossas vidas, em nossa igreja, é do poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja ela não vai muito longe. A igreja fracassa na sua missão. Sem o poder do Espírito Santo, eu e você, nós não iremos de forma alguma produzir na fé, cumprir com o chamado do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha trazer um poderoso e grande avivamento na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Nós precisamos urgentemente que o Espírito Santo ele venha atuar em nossos corações, trazendo um despertamento, trazendo mudança de vida, a começar em nós mesmos, como igreja. Nós precisamos desse poder. Precisamos dos dons espirituais, dos dons que só o Espírito Santo pode promover na igreja. Precisamos, irmãos, do poder do Espírito Santo para cumprirmos a missão, conforme eu já falei aqui. Mas eu queria destacar aqui algumas coisas nesse texto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nesta conjuntura aí, nesse tema, a ação missionária da igreja, no poder do Espírito Santo, é o seguinte: que quando a igreja, ela ora e jejua, o Espírito Santo age. Quando nós, irmãos, oramos, e entramos num propósito de jejum, por uma causa que glorifica a Deus, causa que edifica a igreja, o Espírito Santo, ele age de uma forma extraordinária. E foi o que aconteceu justamente nesse texto. Olha só no versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Eles estavam ali, meus amados, em obediência, em oração, em humilhação perante o Senhor, em consagração, fazendo aquilo que o Senhor já tinha os comissionado, a perseverarem em oração. Irmãos, é nesse cenário que o Espírito Santo age. É nesse cenário, irmãos, mediante a oração do povo de Deus, o céu se abre. Deus faz coisas extraordinárias. E eles fizeram isso. O Espírito Santo aqui, olha, agiu de uma forma extraordinária. Nesse contexto, nesta comunhão de oração, de jejum, de entrega, de quebrantamento, de humilhação. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dê graça, Senhor. Nos dê graça. É assim, irmãos, o Espírito Santo vai agindo por aí. Você quer ver uma coisa? Lá no Velho Testamento, o rei Josafá, num contexto de muito medo, num contexto ali em que ele estava desesperado, ele conclama um momento ali de oração, de jejum, chama o povo à responsabilidade. Vamos orar, irmãos, porque a coisa está complicada. Vamos orar. E ali ele ora ao Senhor, ele é sincero com Deus, ele fala: olha, Deus, nós não temos forças para ir contra essa turma que vem aí. E o pior, nós nem sabemos o que fazer, estamos perdidos, mas a nossa esperança está em Ti. É o Senhor que é a nossa resposta. Ali naquela oração, irmãos, que está registrada lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, você vai perceber claramente que o Espírito Santo agiu em meio ao clamor do povo. O Espírito Santo agiu a um contexto de muita humilhação, na dependência de Deus. E o Espírito Santo se manifestou ali naquele episódio, trazendo uma palavra de consolo: não temais, essa peleja não é de vocês, essa peleja é do Senhor. Fiquem tranquilos.
O Espírito Santo agiu lhe dando direção. E eles entenderam qual foi ali, ou quais foram as direções do Espírito Santo. E eles agiram. E a vitória foi certa. Quando a igreja ora, quando a igreja entra no momento de jejum, ali que seja, né, nesse coletivo mesmo, algo acontece, irmãos, o Espírito Santo age. Irmãos, nós temos que praticar oração. Se você pode jejuar, querido, entenda melhor sobre esse assunto, pesquise melhor à luz da Bíblia, mas se consagre. Se consagre. Na graça de Deus. Cada um na sua individualidade, cada um sabe o que é melhor. Não existe um padrão que todos têm que seguir, é obrigado a ter que fazer isso. Não, é você e Deus. Mas separe esse momento. Momento de quebrantamento. Momento em que você consegue dizer não para um alimento. Momento que você ali, você vai, né, se quebrantar na presença de Deus. Você vai mortificar o seu eu, os seus desejos carnais. Você vai conseguir ali naquela graça, em humilhação. Faça isso na graça de Deus. E Deus vai te dar até mesmo autoridades espirituais. Sobre algumas questões que você e eu, todos nós precisamos, irmãos. Falando nisso, nós não podemos esquecer, amados, que nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. Para algumas coisas que vêm acontecendo, e até mesmo aqui na nossa cidade, irmãos, nós não podemos olhar com os olhos naturais e dizer que está tudo bem. É normal. E isso acontece. Não. Nós não podemos conformar e ficar de braço cruzado com algumas coisas que vêm acontecendo, eu falo a nível da nossa cidade. Talvez na nossa igreja, talvez lá na sua família. O vício está entrando na sua família e você está tranquilo. Não. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda seja qual for a casta. Que só vai sair mediante a isso mesmo. O diabo, ele não brinca, irmãos. Ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida. Basta você fazer um propósito que o que não falta é o levante dele. Ele não brinca em serviço. Mas contra ele, nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém ou não? O diabo treme, irmãos. Quando a igreja se posiciona. Quando a igreja clama. Essa semana de oração que teve aqui na igreja local, olha, pode ter a certeza que algo já aconteceu e vai continuar acontecendo para a glória de Deus. É mexer com as estruturas. Eu fiquei feliz quando eu vi as fotos, lá um tanto de gente aqui na frente, vindo aqui nas reuniões de oração. Irmãos, que bênção! Que glória é essa, irmãos? Olha que maravilha! Olha que sinal maravilhoso, é o Espírito Santo chamando os irmãos para intercederem por uma causa. Certamente, iremos colher maravilhas no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja orou. Intercedeu em meio às perseguições. O chão tremeu, o Espírito Santo agiu e deu ousadia para que os apóstolos ali continuassem a missão. É isso, irmãos. Quando a igreja ora, quando a igreja jejua, o Espírito Santo de Deus age. Um outro ponto. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, a igreja age no cumprimento da sua missão. Repitam comigo. Quando o Espírito Santo se manifesta, a igreja age no cumprimento da sua missão. Olha só o versículo 3 aí. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram, para o cumprimento da missão. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus estava agindo. O Espírito Santo de Deus estava ali, incomodando os irmãos a orarem mais. Com graça, com expectativa, com fé. A dispensação ali do poder do Espírito Santo. E é isso, irmãos. Quando o Espírito de Deus, ele age na igreja. A igreja, ela cumpre com a sua
missão. Quando o Espírito Santo, ele nos aviva, irmãos. Por exemplo, se a gente dá um tropeço e cai no pecado, o Espírito Santo, ele incomoda a gente até a gente nos arrepender e deixar aquele pecado e continuar a vida na graça de Deus. É sinal que o Espírito Santo está agindo. Atos capítulo 1, versículo 8. É um versículo que todos vocês aqui já conhecem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Em outras palavras, quem é cheio do poder do Espírito Santo, ele é uma testemunha viva de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei, será que a pessoa tal, ela não sabe, ela não conhece muito a Bíblia, mas ela sabe dar o testemunho dela de vida. Ela sabe muito bem quem ela era. E o que Jesus fez na vida dela. É o Espírito Santo que dá graça a ela. Ela aproveita as oportunidades para falar de Jesus. Ela não perde as oportunidades. Tem um evangelismo, ela pulsa no coração dela em querer dizer para o mundo, olha, Jesus transforma. Jesus é a resposta. O coração dela se aquece por essas questões. No cumprimento da prática mesmo assim, do ID. Ela sai daquele mundo da teoria e ela quer uma questão mais prática. O desejo dela é estar ali, em contato. Sendo um agente diretivo. Ela quer entrar nesse mundo ali prático de levar a missão adiante. Que bênção, irmãos, que a nossa igreja está enganjada aí, nesse projeto missionário, né? Lá no Vale de Jequitinhonha. Que maravilha, irmãos. Que bênção. Que bênção que a Junta de Missões aí está a todo vapor. Financiando, contribuindo, ajudando. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Que bênção que a gente lá no Parque dos Pássaros, a gente tem um projeto aí, Evangelismo na Faixa. Sábado agora, a gente vai aproveitar que a nossa cidade vai estar movimentada, a gente vai estar evangelizando também. Que bênção, irmãos, que bênção. Que privilégio. E sabe qual que é a sensação que a gente sente cada vez que a gente vai para o evangelismo? Cada vez que a gente tem um contato, assim, essa oportunidade de a gente poder falar para alguém, né? Que Jesus vive, reina e transforma. É a sensação, irmãos, é aquele sentimento da alegria. Não tem coisa melhor que isso. E é algo assim tremendo. Em cada prático missionário, como que a gente vê Deus agindo nas mínimas coisas. Por exemplo, fizemos um evangelismo lá no bairro São Vicente. E a gente lança o convite. Há evangelismos que o pessoal vê, vai de massa, vai bastante gente. Mas existem momentos, irmãos, que é 3 ou 4, é 5. Já teve momentos aí que a gente foi 2. Fui eu e um apareceu por lá, mas foi benção. Mas a gente teve uma experiência diferente, por quê? Porque nesse último que a gente fez, faltou pessoas. E quem que vai segurar a faixa? De repente, o presbítero Paulo olhou para o poste lá na frente do mercado e falou, vai ser esse mesmo. E por Deus, irmãos, tinha até, eu acho que uma corda lá, alguma coisa lá, e deu certinho para amarrar a faixa ali. Olha, estava tudo providenciado. Estava tudo. Os irmãos viram a foto aí. Aí fomos em outro lugar. Quem é que vai segurar a faixa? Era a árvore. A árvore estava segurando a faixa, vocês acreditam? Olha que benção. Descer mais um pouco. Quem vai segurar a faixa? A bendita da cerca. Estava ali, operando na obra do Senhor. Deus levanta quem Ele quer, ou não é? É assim, irmãos. A gente vai vendo assim Deus agindo. Nas mínimas coisas. É o poder de Deus, é a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, a igreja ela age no cumprimento da sua missão. Ela não fica de braços cruzados. Ela não retrocede. Ela vai para cima. Ela luta. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Eu queria aqui, parabenizar, né? Gratidão a Deus pelos irmãos que adquiriram as pizzas. Que bênção, irmãos. Que maravilha. Olha, os irmãos entenderam o recado. E certamente muitas pessoas serão abençoadas através de tudo aquilo que foi arrecadado para a glória de Deus. De certa forma, os irmãos também estão contribuindo para isso. Mas um terceiro ponto aqui para a gente fechar. É esse. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta,
e a igreja age em obediência, coisas extraordinárias acontecem. E aí, eu convido a você a ler, reler, ler de novo, ler novamente, gaste tempo, medite o que Deus fez através dos apóstolos a partir do versículo 4. Na verdade, o Senhor já estava fazendo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Se você acompanhar, por exemplo, o Espírito de Deus se manifestando, a igreja cumprindo, né? Vivendo ali em obediência, agindo junto. Irmãos, não faltou, foi coisas extraordinárias acontecendo. Lembra aquele contexto, antes de Atos capítulo 2, naquele momento ali de Pentecostes, eles estavam lá em Jerusalém, não deveriam se apartar de lá, deveriam ficar de lá até que, mas eles deveriam ficar lá tranquilos, sossegados, de braços cruzados para ver o que ia acontecer? Não, eles tinham que ficar ali unidos, na fé, em oração, e foi o que eles fizeram. Eles perseveravam ali em oração, naquela expectativa, algo vai acontecer. Se Jesus falou que o Espírito Santo vai ser derramado, é porque vai ser. E foi o que aconteceu. E aí, meus amados, aí pronto. Aí o circo pegou fogo, não é verdade? Porque se você acompanhar o relato da Bíblia, você vai perceber que a igreja, né, além dela começar, ela rompeu. Em uma pregação, quase 3.000 pessoas receberam a Jesus. Em uma outra, quase 5.000 pessoas receberam a Cristo. E a igreja ela estava crescendo. Em dois aspectos. Tanto no sentido qualitativo, de qualidade, porque os irmãos ali eram fervorosos. Os irmãos ali, eles tinham aquela graça no conforto do Espírito Santo, a igreja estava rompendo. Era uma bênção, não faltava oração, não faltava doutrina. Não faltava ali, era aquela comunhão maravilhosa. E o Espírito de Deus agindo. E a igreja estava rompendo em números, crescendo. É um sinal, irmãos. Essa qualidade espiritual e também essa qualidade tem uma, aliás, essa referência tem uma questão de quantidade, também é um indicativo de que o Espírito de Deus está se manifestando. E a igreja está agindo. A igreja está fazendo a sua parte. A igreja está orando. A igreja está contribuindo. A igreja está vestindo a camisa missionária. A igreja, ela não está em cima do muro. Ela não está morna. Mas ela está ali, ó, aquecida pelo fogo do Espírito Santo. E aí coisas extraordinárias acontecem. Quer ver o que aconteceu nesse texto aqui? Olha só no versículo 5. Olha que lindo. Quando eles foram enviados, nessa conjuntura, que o Espírito de Deus estava se manifestando, e eles estavam ali em obediência, a Bíblia diz, meus amados, que a palavra do Senhor, ela foi anunciada. A palavra do Senhor estava chegando em lugares que precisavam ser chegados. A palavra do Senhor estava atingindo corações de pessoas. E para a glória de Deus, um procônsul, ele se converteu. Ele abriu o seu coração para receber a palavra. Ele manifestou o seu interesse em querer saber mais a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. Que coisa maravilhosa, amados. Quando o Espírito Santo de Deus ele age, há esse interesse, há essa busca, há essa fome, há uma iniciativa. As pessoas, por exemplo, o Espírito Santo ele começa a agir numa igreja, numa comunidade. Nessa relação em que essa comunidade também está ali, ó, pagando esse preço, está obedecendo o Senhor. Qualquer pessoa que vai chegando ali, ela vai se sentindo parte dessa espiritualidade sadia. Ela vai vendo algo diferente, o Espírito Santo vai tocando no coração dela. Ela vai despertando esse interesse de estar ali junto, fazendo parte dessa comunidade, irmãos. E vocês vão perceber aqui claramente, a autoridade do apóstolo Paulo, era Saulo, né, mudou para Paulo, em que ele agiu para cima de uma pessoa que estava pervertendo
os retos caminhos do Senhor. E Paulo, ao chegar nesse lugar, aqui em Pafos, houve um levante aqui. Sempre é assim, irmãos, para qualquer lugar em que a igreja pisa os pés, nada é de graça. Nada é. Mas Deus, Ele sabe como atingir as pessoas também, sim ou não? Ele sabe. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um evangelismo aqui. E é normal a gente entregar e a pessoa fecha o vidro bem na hora que você vai entregar. Isso é comum. Isso aí a gente teve situações que a pessoa foi ali e ela voltou de ré. Ele vai bater. Mas é problema dela, é ou não é? A gente estava lá na frente. Mas teve uma situação que eu achei bem diferente. A cidade estava bem movimentada, tinha carros de fora. E aí apareceu uma pessoa com um carro muito bonito, mas grande assim, que para entregar, eu acho que eu tinha que dar um pulinho para entregar. Tão grande que era aquele carrão. Mas na hora que eu ia entregar, a pessoa fazia questão de sair, naquela meia arrancadinha, sabe? Eu falei, tá bom, deixa. Só que a pessoa, ela fez o favor de rodar o quarteirão e ir de novo. Aí eu percebi, eu falei, de novo aqui, né? Tá bom. Na hora que eu ia entregar, a pessoa saía de uma vez. Aí o Marcelo, né, companheirão lá, ele estava só observando. E a pessoa fez o favor de rodear de novo. Falei, agora, na hora que parou ali, na hora que eu ia entregar, eu consegui entregar o folheto para a pessoa. Sabe por quê? Porque o carro da frente não queria pegar. E ela tive que ficar ali esperando. Falei, agora não tem para onde ir, tem que esperar. É assim, irmãos. Amém ou não? Veja bem, é isso, querido. Sempre vai ter levantes. E aqui teve. Teve esse camarada aqui que o apóstolo Paulo foi bem claro. Olha, filho do diabo, você está andando na contramão dos caminhos do Senhor. Você está atrapalhando o caminho aqui de Jesus. Sempre vai ter isso, irmãos. Mas a coisa que foi tão de Deus, que aquele procônsul, ele poderia ter ficado escandalizado com aquela questão, ele poderia ter brigado com o apóstolo Paulo, mas isso também foi o suficiente, toda aquela autoridade, para que ele ficasse ali, maravilhado com o poder de Deus, com o poder de Jesus naquela ocasião. Irmãos, é isso. Pensando nisso, irmãos, o presbítero Valdemiro orou aqui agora há pouco. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pensando nisso, irmãos, a igreja, ela precisa caminhar em comunhão com o Espírito Santo. É por isso que nós devemos ser cheios dele. É por isso que nós não devemos entristecê-lo. É por isso que nós não devemos apagá-lo. É por isso que nós não devemos ignorar os seus dons espirituais. É por isso, irmãos, que nós devemos andar no Espírito Santo. Sermos cheios dele. Para a glória de Deus. Amém ou não? Porque, ao contrário, se o Espírito Santo de Deus não agir e a igreja não cumprir com a sua missão, ou a igreja não cumprir com a sua missão e o Espírito Santo não agir, irmãos, vai acontecer ao contrário. Nós não iremos cumprir com a nossa missão, as coisas vão ser um fracasso, não vai ter resultados, não vai. A gente vai sair desse primeiro amor, e não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. O Senhor quer que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo. No nome de Jesus. E é por isso, querido, vamos orar mais, vamos nos consagrar mais, vamos manter a nossa comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu dar uma dica aqui, irmãos, que vale para todos que estão aqui e também para mim. Vamos tomar cuidado com o tal do pecado. Pecado é pecado. Cuidado. Pecado da pornografia, cuidado. Cuidado com a embriaguez.
Cuidado com o vício do cigarro. Cuidado com coisas que vão fortalecer a sua carne, a sua velha natureza. Você sabe do que eu estou falando. Cuidado. Cuidado. É isso que impede de o Senhor fazer maravilhas no nosso meio, irmãos. Essa coisa aceitável. Essa coisa que a gente acaricia. Temos que tomar cuidado e fugir da aparência do mal. É por isso, irmãos, que isso aí tem que ser... Olha, todos os dias a gente tem que buscar mais a presença de Deus. Mais. Tomar certos cuidados com certas coisas. Orar, meditar na palavra todo dia. Nos consagrar, estar junto aqui com a igreja. Não andar sozinho na fé. Não ande, você não vai conseguir. Não se divorcie das coisas de Deus. Prioriza as coisas de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Porque senão você não vai conseguir. E de outra forma, você vai desenvolver essa sua salvação, você vai desenvolver essa comunhão sua com o Espírito Santo. E pela fé, olha, você certamente, você vai ser cheio do poder do Espírito Santo mais. Você vai cumprir com a sua missão e certamente você vai ser muito usado por Deus. E coisas extraordinárias vão acontecer através da sua vida. No nome de Jesus. Amém? Estamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus ou não? Como é que vai a nossa família, a nossa vida pessoal, o nosso devocional, a nossa igreja? Eu falei muito aqui sobre a oração. E eu gostaria de terminar esse culto. Já estamos aí, né? São 8h35. Nós vamos terminar esse culto, irmãos, orando a Deus. E eu sinto no meu coração aqui de a gente fazer 2 momentos de oração aqui. Mas eu queria, sim, que a igreja orasse mesmo. Vamos entrar aqui num clamor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. O primeiro assunto, irmãos, que nós vamos orar aqui é pela saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Mas nós vamos orar. Não só aqui na igreja, mas também lá no Parque dos Pássaros. Tem irmãos que estão ali, debilitados na saúde física. Eu gostaria que você intercedesse agora por essa pessoa. No nome de Jesus. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente estar orando, irmãos. Eu sinto no meu coração. Nós vamos levantar um clamor aqui. Eu falo assim, sem saber de que pé está, né? Graças a Deus está dando tudo certo. Mas vamos orar aqui. Para que essa obra que vai ser feita aqui no fundo da igreja venha sair no nome de Jesus, irmãos. No nome de Jesus. Não vamos parar, não. Eu imagino que o pastor já tem trabalho nessa questão, mas vamos orar. A igreja quer uma bênção, irmãos. No nome de Jesus, se Deus quiser, Deus vai levantar ali um grande salão para abençoar a igreja. Mas para quem está à frente, a gente vê que é só o milagre de Deus, é ou não é? Diante de tantos desafios que a gente tem. Mas eu creio nos milagres do Senhor. Eu creio, irmãos. No nome de Jesus. Deus preparar ali um espaço tão sonhado que já foi lançado o projeto, não é? Vamos orar nesse sentido. Vamos resgatar, vamos voltar a esse primeiro amor. Vamos lá, vamos orar. Pega a sua voz aí em oração, vamos levantar esse clamor aqui. Nosso Deus, nós queremos esse momento aqui, Senhor. Terminar esse culto. Desafiados, ó Deus, a continuar, Pai, na intercessão diante de Ti. Crendo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, agirá de uma forma extraordinária, Senhor. Pois Tua palavra nos diz que nós devemos orar. Devemos perseverar em oração sem esmorecer. E nós cremos nisso, ó Deus, quando nós clamamos a Ti. O Senhor irá nos responder, Senhor. O Senhor irá anunciar coisas grandes e ocultas que a gente não tem ideia, ó Deus. Vem em favor, Pai, dessa igreja aqui, ó Deus. Vem em favor, Pai, lá do Parque dos Pássaros. Irmãos, ó Deus, que estão sofrendo, ó Deus, com algum tipo de enfermidade. Algum tipo, ó Deus, de doença, Senhor. Em especial aqui, Deus, eu quero apresentar, Pai, a vida da irmã Edir, Senhor.
Oh, Deus amado, no nome de Jesus, cuide dela ali, Senhor. Visite ela ali, ó Deus, nessa cirurgia, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus. Aos irmãos aqui também, Deus, que estão atravessando algum tipo de drama, Senhor. Oh, Deus amado, que o Senhor venha trazer a cura. Nós temos fé, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer milagres. No nome de Jesus, Senhor. Visita os irmãos, ó Deus. Fortalece, ó Pai, o estado físico, mental, espiritual, emocional dos irmãos. Em nome de Jesus. A saúde mental, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus. Ó Espírito Santo, faz coisas maravilhosas. Nós cremos que o Senhor pode fazer em resposta à intercessão do seu povo. E também, ó Deus, em relação aqui à igreja, Pai. Existe esse projeto tão sonhado para a igreja, ó Deus, de que aqui no fundo, ó Pai, venha ter salas, venha ter um salão lindo, Pai, que venha acomodar a tua igreja. Deus amado, no nome de Jesus, continue, Pai, despertando a igreja aqui, Senhor, para que esse sonho ele seja realizado. Abençoe, Pai, no nome de Jesus, essa obra financeiramente. No nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, Senhor. Continue, Pai, alimentando os sonhos ali no coração do pastor Alves. No coração, Pai, do conselho, Pai, em favor dessa igreja. No nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem fazer coisas extraordinárias no nosso meio. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos creem que nesta comunhão com o Espírito Santo, irmãos, em obediência a Deus, nós como igreja, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, sim ou não? Amém. Que Deus abençoe os irmãos através dessa palavra. Continue meditando nela. E deixe que o Espírito Santo continue, falando aos seus corações. E leiam, meditem nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. Aqui foi só o comecinho, só o início da primeira viagem missionária. Vai ler o que aconteceu na segunda, na terceira. Certamente o seu coração vai encher de fé. Nessa fé de que Deus ele age, ele é poderoso para a glória de Deus. Amém? Pode encerrar? Estenda as mãos no nome de Jesus, queridos. Que o amor de Deus, amados, que as consolações do Espírito Santo do Senhor, que a graça do nosso Pai seja com todos no nome de Jesus, com a igreja reunida aqui em Areado, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo afora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até uma próxima, se Deus permitir.